Eu cresci vendo os vídeos do Venom, do BRK Sedu, do Leon, do Frumonas, Vinícius 13. E nossa, como que essa época era boa. E ontem eu acordei de madrugada e fui procurar um trem pra eu comer. Só que quando eu abri a geladeira eu vi que ela tava lotada de mandioca. E do nada tudo fez sentido. Como brasileiro, chegou a minha vez de saudar a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. E bora fazer o mod da mandioca. Talvez você já tenha ouvido falar que Minecraft foi escrito em Java. E pra quem nunca programou nessa linguagem igual eu, parece que o negócio é meio paia. Eu achei o canal desse cara aqui, que é basicamente só sobre isso. Então quando eu fico estudando, chega mais. E aí, pegaram a referência? Pra você, menina da cidade, que nunca viu a mandioca, Corta mula. a.k.a. macaxeira, aipim, caçava, yuca, a manihot suculenta é uma planta nativa aqui da América do Sul. E pra você colher ela é só... Colhi nada, velho. Depois de colhido, é só você lavar. Depois, é só cortar. E agora é só comer. Para você plantar um pé de mandioca, é só você pegar um pedaço aqui do caule dele, jogar no buraco, enterrar e com um pouquinho de sorte, você vai ter um lindo pé de mandioca. É basicamente isso que a gente tem que ter no mod. Seguindo o curso do cara aqui então, eu tô com o Java instalado. A ideia é IntelliJ com projeto com Forge 1.2 configurado. Então a partir de agora, se eu clicar aqui em cima, ele já compila e roda o Minecraft com o mod dentro. E tudo que eu escrever já vai estar no mod. Uau! Mas antes da gente começar, é importante saber do conceito de programação orientada a objeto. Eu não quero entrar muito em detalhes porque quem sou eu para explicar isso aí, mas basicamente é um paradigma de programação baseado em classes e objetos. Pensa numa classe aí que engloba muitos animais, a classe mamífero, que ela é definida por sua habilidade de mamar. Agora pensa no gato, na vaca e em você. Todos mamam. Então, o gato, a vaca e você podem ser objetos distintos da mesma classe mamífero. Porque sim, todo mundo vai mamar por herança. Pegou visão? E a grande vantagem disso tudo é você conseguir reutilizar código que já foi escrito. Então, se um bloco aí do mod, por exemplo, estender a classe original do Minecraft block, ele automaticamente já vira um bloco. Ele pode ser instanciado e renderizado no mundo. Ele pode ser quebrado, dropar algum item, ter textura, altos trem. E aí no final eu deixei de escrever mais de 600 linhas, só estendendo essa classe do Mine. E parece que criar um mod com Forge é isso. Copiar um comportamento de algumas classes, criar ou alterar outras. Tava tudo lindo, anotando tudo que o mod precisava. Eu criei algumas texturas aí no Photoshop. Modelei alguns blocos do mod usando o aplicativo Block Paint. No ápice da minha criatividade. O que eu consegui pensar foi 2 blocos para o plantio, uma ferramenta para gerar esses blocos, um pé de mandioca que vai crescer 5 vezes, o drop desse pé de mandioca que são caules e a mandioca crua, outra ferramenta para descascar a mandioca e, é claro, umas comidas. E o que está em preto é porque eu ainda não fiz a textura deles. Até que eu caí na real e vi que tava uma bosta, a cavadeira feia, a mandioca tava horrível e eu ainda roubei ela de outro jogo. A textura não queria pegar no bloco e quando foi o trem ficou travadão e de longe não renderizava. Sumiu! Porque o módulo do bloco que eu fiz estava com 25 mil linhas, enquanto o bloco de terra original do Minecraft tinha só 6. E assim, estava com dificuldades. Até que eu lembrei que eu conheço um cara chamado Alexandre Suede. Eu tô ligado que ele é o humano das pixel art. Dá uma olhadinha no que ele consegue fazer. E eu sabia que tinha que ser ele o criador artístico do mod. E adivinha só? Ele topou. Bora conhecer a fera? Bom demais, eu sou o Suede. Durante os desenhos, o meu maior desafio também foi a parte mais simples, que é a resolução do Minecraft.
As artes possuem um tamanho de 16 por 16 pixels, e aí você já deve pensar, então tá de boas, não tem muito o que pintar. É, certo, em partes, porque quanto menos pixel, mais difícil se torna detalhar aquilo que você quer. Logo, tudo se torna um grande jogo de quem é esse Pokémon, porque mesmo sem cores ou detalhes, o seu desenho precisa ser convincente, já pela silhueta. E foi dessa forma que criei a arte dos itens, sempre procurando ângulos que davam aquele estalo de eu já vi isso, com certeza é uma cavadeira. Rapidinho, o Suede conseguiu mudar totalmente o visual do mod. Sério, olha isso aqui. Parece que é do jogo mesmo. Suede, gratidão. E como você é líder de torcida, torce pra esse mod aí dar certo. E esse trem funciona assim. Bora pensar em coisas que itens e blocos precisam, depois em coisas que eles podem precisar. Que afinal, tudo depende. Então, um item ou um bloco, ele precisa ser registrado com uma classe. Seja ela uma classe nova que você cria, ou uma classe original do Minecraft. Eles também precisam de uma textura, que é uma imagem 2D, e um model, que ele é um arquivo que ele descreve como que as texturas vão ser aplicadas no plano 3D. Então, por exemplo, o model de um item padrão do Minecraft vai pegar a textura 2D dele e deixar com 1 pixel de altura. Já o model de um bloco padrão, como o bloco de Dirt, ele vai pegar a textura dele e aplicar nos 6 lados do bloco. E no mod, vão ter alguns blocos que eles fogem do padrão cubo normal 3x3x3. Então, aqui no aplicativo mesmo que eu modelei, lá no Blockbench, ele tem uma função que já gera esse model pra gente. Que era aquele lá que tinha 25 mil linhas. Se o item ou bloco precisar de um comportamento único, coisa que não existe no Minecraft ainda, tem que criar uma classe nova. Se esse item ou bloco for craftável, ele precisa de uma receita. E ela funciona assim. Esse aqui é o arquivo da receita do nosso bolinho de mandioca, a.k.a. Mané Pelado. Em cima aqui fica o tipo da receita, basicamente se a ordem que os itens estão na crafting table vai importar ou não para a receita. Mas o que importa mesmo está aqui dentro do pattern. Pensa nele como a crafting table. Cada letra aqui dentro representa um item, que ele é definido aqui dentro do key, o que cada letra significa. E depois aqui no result você coloca o que a receita deve gerar. Se o seu bloco precisar fazer uma coisa mais especial ainda, como guardar algum dado, como o baú ou a placa, então realizar tarefas baseadas no tick, como o repetidor, ou até renderizar algum item, como o item frame ou a fogueira, a gente precisa de uma entidade. 3 dias depois... Mas falar é fácil, teve momentos aí que o trem apertou, e de verdade, de tudo que eu tentei fazer, nada deu certo de primeira. Tipo tentar tirar o caule de mandioca do buraco, só que ao invés dele dropar, ele ficava multiplicando toda hora. Para com essa porra aí, meu irmão! E foi erro atrás de erro, e esse trem não avisa direito onde é que tá acontecendo o erro. Eu não sabia mais se era eu que tava testando o código, se era o código que tava me testando. Mas com o tempo, com um pouco de estudo e com muita paciência, tudo foi pegando forma. Eu já consigo criar a cavadeira, cavar um buraco, enfiar a mandioca, fechar o buraco e ver a mandioca crescer com gosto, colher a mandioca, descascar com o facão e comer. Comprar alimento. Eu acho que quando você está fazendo uma coisa com coração, todo detalhe ele é importante. Então eu programei a mandioca para ela sempre nascer numa posição aleatória diferente, norte, sul, leste, oeste, para deixar menos repetitivo, até mais imersivo. A primeira vez que eu fiz o pé de mandioca, ele era tratado como um bloco só que ele tinha 2 de altura. Isso no Minecraft dá alguns problemas, porque quando o seu mouse passa um bloco de altura, você meio que perde o foco dele e ele estava gerando umas sombras esquisitas na copa do pé. Então eu dividi ele em 2. O pé de mandioca só cresce se ele tiver espaço para cima e se tiver batendo luz solar nele. Um troféuzinho quando você colhe sua primeira mandioca aí no seu save. Águas e pistões destroem a mandioca. E o item caule de mandioca, que é para você poder plantar, ele pode ser encontrado em algumas estruturas, como vilas, minas abandonadas, ou até trocado com aldeões aí mais experientes da vila.
um tanto de frases para o menu inicial do jogo. E é claro que um easter eggzinho por aí, que eu duvido se achar. Que demais! Ai! Chegou a hora aí do mais importante, as comidas. É claro que nosso mod não ia deixar de ter uma tapioquinha. No mod vai ter tapioca de carne, ovelha, porco, coelho. Tudo que for de carne vai ter no mod. Uma mandioca. E sim, essa aqui é a que a gente colheu lá no começo do vídeo. Isso aqui com manteiga e cebolinha é uma delícia. Às vezes é difícil, não? Mas é muito bom. Não podia faltar também um mané pelado, o bolinho de mandioca que com café é outra delícia. Eu me lembro desse bolo que me dá muito vontade de comer esse bolo de novo. Mandioca é o canal, velho. Quando eu era criança, cada vez mais que eu entrava no mundo pixelado do Minecraft, era como atravessar um portal pro infinito. Um mundo sem limites, onde cada bloco, cada paisagem, eles eram tão simples, ao mesmo tempo tão complexos. Naquela época o jogo era muito mais do que um momento de diversão. Era como se fosse uma fuga, um lugar onde eu podia criar, explorar e, acima de tudo, até sonhar. Tem uma filosofia profunda por trás da criação. Desconstruir um mundo que um dia me fascinou quando criança. Entender seus mecanismos. Ver como tudo foi escrito. E agora, reconstruir do meu próprio jeito, é como se eu estivesse, de certa forma, prestando uma homenagem, uma celebração para o meu passado, para a minha história. Aquela reflexão de Heráclito, onde um homem não consegue tomar banho no rio, nunca me fez tanto sentido. De um jeito ou de outro, alguma hora a gente sempre dá uma passadinha de volta pro Mine. E dessa vez comigo, foi diferente. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado, porque eu particularmente curti muito fazer esse projetinho. Lembrando que o link do repositório e da página do mod está aqui na descrição, aqui embaixo. E se você por acaso testar esse mod, por favor, manda um vídeo, uma foto sua lá no meu Instagram, porque eu ia achar muito doido saber que alguém testou esse trem que eu fiz. Lembrando também que tem um easter egg por aí, e que eu acho que a versão do mod funciona só para 1.20. Agora deixa eu ir lá tirar esse cavanhaque, porque eu não aguento mais ficar com isso aqui na cara.